Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SCS Podcast. Hoje eu novamente estou na companhia do meu amigo e sócio André Santa Cruz, que vai conduzir aqui o podcast comigo, e a gente vai receber um cara que eu conheci há pouco tempo, mas que se aproximou muito rápido, virou um amigo pessoal muito rápido, parceiro de negócio também, que é o queridíssimo Paulo Lepre. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado pela presença aqui, meu amigo. Obrigado, Ronan. É uma alegria estar aqui com você, com o André. O André eu já conhecia há mais tempo, não pessoalmente, mas de fama dos livros e da trajetória acadêmica. E você há pouco tempo. Um grande amigo já, e a gente já construiu várias coisas. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, né? Sobre as várias possibilidades que o mercado jurídico traz hoje de geração de negócio, né? O mundo mudou, o mercado mudou e o mundo jurídico mudou também. Paulo, pra gente começar a nossa conversa, então, queria que você falasse um pouco sobre você, sobre sua trajetória. Quem é você hoje? Quem foi você no passado? Então, como é que você começou a sua carreira? Você fez aí várias transições ao longo da sua carreira. Acho que é importante a gente explorar um pouco disso já na abertura para a galera contextualizar. Legal, eu já fiz várias coisas no mundo jurídico, mas eu comecei do jeito que a maioria começa. Não sabia muito bem que faculdade ia fazer, cara. Aí estão três, né? Administração, pedagogia ou direito. São as três que entram mais gente porque não sabe o que quer. E eu fui pro caminho do direito. Entrei na faculdade meio desavisado, não gostava muito no começo, confesso. Mas aí lá eu conheci um cara, um professor, que se tornou um mentor para mim, um professor de filosofia e direito constitucional. E esse cara viu alguma coisa em mim que até hoje eu não sei o quê, mas esse cara simpatizou comigo e começou a desenvolver um grupo de estudo comigo e outro aluno. E aí eu comecei a tomar amor pelo direito, tomar amor por algo que eu nem sabia que existia, cara, que era falar sobre como as pessoas podiam, através do direito, alcançar os sonhos delas. E aí, cara, o direito começou a aparecer como algo interessante para mim. E aí eu comecei a perceber que o que me tocou no direito foi perceber que, por meio do direito, eu tinha encontrado um significado para mim. Eu entrei na faculdade meio desavisado e lá eu percebi que o direito tinha feito comigo uma transformação educacional que eu queria fazer com outras pessoas. Então, já durante a faculdade, eu comecei a perceber que a minha missão dentro do direito era trabalhar com educação. Então, eu comecei na faculdade a fazer iniciação científica. No terceiro ano, era uma faculdade privada, que eu nunca fui um cara óbvio de estudos, nada. Entrei numa faculdade mequetrefe. E aí, cara, eu falei, bom, estou aqui, vou fazer dessa realidade a melhor realidade possível. E acabei fazendo um projeto de iniciação científica e consegui uma bolsa de iniciação da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, na época um tema de constitucional com medicina e biomedicina junto, que era sobre colisão de direitos fundamentais e células-tronco. E depois esse troço foi julgado no Supremo Tribunal Federal e tal. E ali, cara, o bichinho me picou. Eu falei, o meu negócio é trabalhar com pesquisa, com educação, com o direito como sendo uma mensagem de transformação de vidas. E dali para a faculdade eu já emendei no mestrado, eu comecei a dar aula com 22 para 23 anos e fui por muitos anos nessa história de professor de direito. Advoguei um pouquinho no começo, mas depois a minha carreira acadêmica e docente tomou um curso muito legal. E aí eu acabei afunilando, deixei a advocacia e comecei a investir na carreira docente, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado em direito e escrevi vários livros, alguns mais acadêmicos e outros livros de preparação para concurso. E aí acabei indo dar aula para concurso. Eu que nunca fui concursado, acabei nos bancos dando aula para concurso, dando aula em faculdade, dando aula para concurso e fui escrevendo vários livros. Mas eu tive um ponto de virada nessa história toda, que foi nessa trajetória escrevendo livros para concurso, eu comecei a perceber que eu conseguia ajudar outras pessoas que queriam fazer a mesma coisa, que queriam escrever livros para concurso. Por quê? Eu não sabia na época como, mas eu consegui identificar padrões de sucesso em livros, que é algo que eu sei que o André também faz muito bem. E eu comecei a fazer isso profissionalmente. Eu comecei a desenhar projetos de livro, projetos de coleções, e comecei a levar vários autores para esse caminho, pessoas que eu conhecia que eram muito boas, para escrever livros que fossem lidos. Porque tem uma coisa que é muito complicada no nosso universo, que é o autor que escreve para ele mesmo ou para os coleguinhas, né? O cara tem um ego do tamanho do mundo inflado, aí ele quer escrever o livro mais erudito, mais bonito, que ninguém vai conseguir ler e vai conseguir levar aquele conhecimento adiante. E aí eu percebi isso, comecei a criar alguns modelos, alguns formatos de livro que começaram a fazer sucesso e aí minha carreira foi por ali.
Eu era professor durante muitos anos, escritor de vários livros e virei editor também. Comecei a criar modelos de livro de coleções. Ô Paulo, até pela sua idade, eu acho que tudo isso aconteceu naquela época que houve um boom muito grande dos cursos preparatórios para concursos e também no mercado editorial jurídico, em virtude do estabelecimento de linhas editoriais voltadas para concurso. Então, quanto dessa sua trajetória aí de vida profissional que você acabou de contar pra gente, tem aquele quê de follow the money, né? De você percebeu que aquilo era o mercado da época. Sim. Aquilo era o mercado da época. Hoje o mercado a gente vai falar isso aí. Hoje é marketing digital e tal. Mas na época eu lembro, muita gente ganhou muito dinheiro com isso. Eu ganhei um bom dinheiro com isso também. Quando eu comecei a escrever meus livros voltados para concurso e comecei a dar aula em cursinho, né? Sim. Os cursinhos tiveram uma época que pagavam muito bem para professor. Assim, a gente tava na época... foi muito isso também, você é aquele cara que olha bem o mercado, percebe, pô, você falou, não, o dinheiro tá aqui, então é nisso aqui que eu vou atuar. Total, foi exatamente isso. Por quê? Cara, eu gostava daquele negócio de ensinar, né? A minha parada sempre foi mexer com educação. Só que eu percebi que, dando aula em faculdade, eu não ia ganhar dinheiro. E aí, bom, eu vi os cursos preparatórios. Cara, eu vou botar meu pezinho ali. E aí, com uma aula de curso preparatório, eu ganhava quase uma semana de aula na faculdade. E alguns cursos, um mês de aula na faculdade. Um mês de aula, verdade. Então, cara, eu vou por ali. Mesmo não sendo concursado. E o caminho era mais duro. Porque eu não era concursado, então já tinha uma barreira muito grande. Mas aí eu modelei os melhores professores do Brasil, estudei muito. Falei, cara, não vai ter ninguém que vai me pegar na primeira matéria que eu escolhi, que foi Direito da Criança. Ninguém vai me pegar. E foi olhando o posicionamento. Não tinha ninguém sentado nessa cadeira no Brasil, assim. Um cara óbvio em Direito da Criança, o melhor do Brasil. E aí eu gostava da área, eu falei, eu vou por ali. E mirando em outra disciplina que era direito constitucional. Porque eu sabia que o direito da criança eu conseguiria sentar nessa cadeira logo, mas era uma disciplina que não tinha muitas aulas em muitos cursos. E aí eu comecei com o direito da criança e do adolescente. E aí eu fui para a história dos livros com o direito da criança. Em 2009 foi publicada a nova lei de adoção, a Lei Nacional de Adoção. E a gente tava, eu e um amigo, Luciano Rossato, que era procurador do Estado em São Paulo, ele e eu estávamos fazendo mestrado juntos. E a gente combinou que a gente escreveria um livro junto. Eu ainda não tinha publicado nenhum livro por editora grande. E a gente começou a bater na porta de várias editoras tradicionais. E todo mundo batendo na porta da nossa cara, porque, cara, ninguém conhece vocês, ninguém sabe quem são vocês. A gente tava fazendo mestrado. Só que aí veio a oportunidade, né? Quando a sorte encontrou com a nossa possibilidade de fazer a diferença ali. A lei foi publicada, aliás, a lei foi aprovada no Congresso, e aí a editora queria ser a primeira editora do Brasil a publicar um livro sobre a nova lei de adoção. E aí ela bateu na porta dos autores famosos. E os autores falaram, vocês estão malucos que eu vou escrever um livro em 2 semanas. Ninguém topou. Aí ligou pra gente, e a gente tava pronto pra escrever. E aí a gente escreveu um livro de 200 páginas, comentário à Lei Nacional de Adoção, em 10 dias. Eu lembro muito bem que eu tava com uma viagem marcada. Eu tinha começado a ganhar dinheiro naquela época. E aí eu tinha marcado uma viagem. E aí eu falei, cara, eu vou pra essa viagem, mas eu vou escrever. Eu lembro que era um hotelzinho muito mequetrefe, que era o que eu podia pagar na época, em Campos do Jordão. E não tinha nem mesa no quarto do hotel. E aí eu cheguei ali no bar, ali embaixo do hotel, peguei uma mesinha, eu vou falar da marca, depois se não puder, vocês trocam. Uma mesinha de madeira da Boêmia, eu lembro até hoje. Cara, eu botei essa mesinha na frente da porta do banheiro, que era o espaço que tinha no quarto, e ali eu fiquei, do meu computador, o Luciano do computador dele, a gente conversando pela internet, escrevendo o livro, e esse livro saiu em 10 dias, 200 páginas. Aí esse livro foi publicado e foi o primeiro. Então, o timing de publicação foi fundamental, porque aí todos os autores renomados citaram o nosso livro. Aí a editora virou pra gente e falou, vocês querem fazer o quê agora? Vocês querem escrever outro livro? A gente falou, a gente quer escrever um Estatuto da Criança e do Adolescente comentado. E então, em 2010, a gente publicou esse livro na primeira edição, hoje ele tá na 14ª, e desde a primeira edição é o livro mais vendido do Brasil em Direito da Criança. Por quê também? Porque a gente modelou todos os livros já naquela primeira oportunidade para ver qual faria sucesso. E aí vem o ponto de inflexão que você falou, André. Quando a gente escreveu esse primeiro livro, eu lembro muito bem.
teve a primeira prestação de direitos autorais. Foi a editora RT, hoje é do grupo Thomson Reuters. Quando caiu o dinheiro na minha conta, eu lembro até hoje. Caiu 4 ou 5 mil reais, não lembro ao certo o valor. Eu falei, meu Deus, isso aqui eu ganho, demora um mês pra ganhar na época. E aí eu falei, ué, esse negócio de direitos autorais é interessante. Eu quero jogar esse jogo aqui. Isso. Eu quero ganhar dinheiro enquanto eu tô dormindo. Eu não quero ter que vender minha hora. E aí eu entrei nesse jogo. E eu entrei pra valer. E aí o que aconteceu? Essa editora na época era muito tradicional, muito famosa. Sim. A mais famosa talvez à época, junto com a Saraiva. Chegou pra gente e falou, vocês querem escrever outros livros? A gente falou, a gente quer. Só que tava surgindo lá na Bahia uma editora nova. Uma proposta inovadora, 2011-12. Vender livros pela internet com frete grátis, que é o que a Amazon faz hoje. Eles estavam fazendo lá naquela época. E eu dava aula em Salvador no cursinho da Juspódio, presencial e online, que era parceiro de uma outra rede que eu dava aula para cursinho. E eu conheci o dono, e ele veio me fazer uma proposta. Você tá falando da editora Juspódio. Editora tá falando Juspódio, do Ricardo Didier. Do Ricardo Didier. Ele falou, cara... Que é a editora que publica os meus livros, tá ali, né? Exatamente. E todos os meus hoje, inclusive esses que estavam na RT, os que estavam na Saraiva. E aí eu conheci o Ricardo, e eu falei, cara, esse cara é diferente. A proposta é diferente. E aí ele fez o quê? Ele tava mudando o mercado de vários jeitos. Primeiro, vendendo pela internet com frete grátis. Ninguém fazia isso. Malemar vendia-se pela internet. E ele estava eliminando o livreiro, o atravessador que fazia o livro ficar caro. Então ele tinha preço e ele tinha uma proposta de valor, um modelo de negócio diferente. Eu falei, cara, isso aqui vai explodir. Na época que eu fui levar os livros para lá, várias pessoas me criticaram. Paulo, você tá louco? Você tem as portas da RT abertas, da Saraiva abertas. O que você vai publicar numa editora lá de Salvador que ninguém conhece? Eu falei, cara, ali... tá a oportunidade que daqui a pouco todo mundo vai ver. Não por acaso hoje, a Juspodium é a editora mais respeitada do Brasil. Não, muitas das outras editoras passaram por dificuldades sérias aí e tal, principalmente aquelas que apostavam em estabelecimento físico e tal. E a Juspodium só cresce, né? O Ricardo é um cara para um dia a gente trazer no podcast. O Ricardo é um dos caras que eu mais admiro. O irmão do Fred, né? Ele é brilhante, um empreendedor, assim, nato, e um cara com uma visão incrível. E ele é super low profile, né? Super. Acho que vai ser até difícil a gente conseguir trazê-lo, mas... Se for até Salvador, talvez ele top, faz um fora do estúdio. Mas o Ricardo é um cara muito bacana, que eu também o conheço há muito tempo, e apostou em mim lá atrás. Ô, Paulo, você, na fala do Paulo, ele tocou num ponto que a gente já abordou aqui em outros podcasts, né? Você correu para ser o primeiro, né, a publicar. A gente sempre fala aqui, que acho que é uma das principais, acho que é a primeira regra lá, a primeira lei do Philip Kotler, né, que é melhor ser o primeiro do que ser o melhor, né? Timing é muito importante para o empreendedor, né? Para quem quer se destacar na sua área e vencer a concorrência, né? Perfeito. O fato de você ter publicado ali primeiro, antes de todo mundo, foi decisivo, tenho certeza, para o sucesso. Com certeza. Eu sempre tive clareza que eu nunca fui um cara fora da curva. Em termos de inteligência, de capacidade intelectual, eu nunca fui. Só que eu sempre fui muito obstinado. E eu nunca deixei uma oportunidade passar. E depois que eu percebi que o timing era importante, eu coloquei isso como um princípio de vida. Sempre que eu tenho a oportunidade de fazer algo que está diante de mim e que eu acredito que tem potencial para crescer, para me colocar no próximo nível, que eu estou sempre em busca do próximo nível, eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer. E é óbvio que quando eu escrevi esse livro de adoção, lá em 2009, tinha muitos, centenas, talvez milhares de pessoas no Brasil que sabiam mais sobre adoção do que eu. O diferencial entre eles e mim é que eu coloquei em xeque a minha credibilidade e coloquei toda a energia do mundo para escrever o primeiro livro. É o melhor livro? Não. Eu me orgulho dele tremendamente. Porque esse livro foi o passaporte para eu fazer uma série de outras coisas. E eu percebo que no mundo do direito tem muita gente muito boa, com muito potencial, que nunca consegue construir nada de valor. Por quê? Porque o ego impede essa pessoa de crescer, de evoluir. Ela tem
tanto apego à imagem que ela construiu dela mesma que ela não consegue se movimentar. Ela tem tanto apego a perfeccionismo, a achar que vai chegar um dia a hora certa, que ela não faz nada e passa uma vida sem construir nada. Até hoje, até bem pouco tempo, quando eu ainda palestrava em eventos, eu percebi olhares de pessoas muito boas que às vezes sabiam muito mais do que eu sobre direito da criança, que olhavam pra mim com aquele olhar assim, cara, esse menino aí não sabe muita coisa de direito da criança, mas esse cara fez acontecer. E foi exatamente por isso. Porque eu, cara, não dava muita importância ao que iam pensar de mim, não, ou sobre mim. Eu ia lá e fazia, dava a cara a tapa. Recentemente até eu comecei a me posicionar novamente na internet, já fazendo outra coisa, a gente vai falar sobre isso. E eu publiquei uma sequência de stories. E uma dessas pessoas que eu conheci lá atrás do mundo jurídico, que até hoje tá do mesmo jeito, me mandou um direct assim: você percebeu que você publicou 2 stories em sequência com erro de digitação? Aí eu pensei bem, falei, respondo ou não respondo? Aí eu falei, vou responder. Aí eu respondi pra ele assim: e você percebeu que desde aquela época que a gente se conheceu, você não publicou nenhum stories? Porque no direito isso é muito pesado. O quanto as pessoas acreditam que elas só podem dar o passo perfeito. E passa 5 anos, 10 anos, as pessoas não dão passo nenhum. Não se movimentam. E pior, não tem a possibilidade de entregar para quem precisa um conhecimento que pode ser transformador. Porque sempre tem alguém que sabe menos que a gente que pode valorizar o conhecimento que a gente tem, né? A gente abordou isso também num podcast com o Saulo, né? Assim, enquanto você está esperando, tá 100% preparado, tem alguém que começou estando 10% preparado antes de você, né? Perfeito. E você vai esperar estar 100% preparado e não vai estar nunca. Você nunca vai se achar, principalmente a depender do tamanho do seu ego, como você muito bem colocou. E enquanto isso, várias pessoas que estão 10%, 15%, 20%, 50% que for preparados estão começando e ficando cada vez mais à sua frente. Né? Exato. E a gente aprende muito fazendo, aprende com o processo. Então, principalmente nessa área de livros. Então, as pessoas que são no meio acadêmico, né, que às vezes fazem mestrado, doutorado, pensando muito no status, elas nunca colocam um pezinho na água para publicar um primeiro livro, para gerar uma referência em torno do próprio nome, de uma teoria que criou que poderia ser extremamente relevante para a aplicação do direito. E essa hora nunca vai chegar. Nunca vai existir o livro que nasça perfeito. Se nasceu muito bem feito, nasceu tarde. Devia ter nascido antes e ter sido aprimorado durante o processo. Exatamente. Né? Hoje isso é muito comum no mercado jurídico e no mercado digital, né? Tem muito advogado mediano ganhando muito mais dinheiro na advocacia, concursos e outros negócios, simplesmente porque tem coragem, né? Porque executam, fazem, têm essa visão de negócios do direito. Então, e tem muito advogado muito bom, como você disse, né? Muito erudito, muito conhecimento jurídico, mas que tá ganhando nada praticamente, né? Verdade. E apesar de eu não ter construído a minha carreira em torno da advocacia, um ponto que eu vejo em comum com quem quer ter sucesso na advocacia é o desenvolvimento das habilidades que não são ensinadas na faculdade. O André falou muito bem isso outro dia também. Então, na faculdade, a gente aprende o conhecimento jurídico técnico. Mas as famosas soft skills, mais ou menos ainda, né? Na maior parte dos casos. Mas as famosas soft skills, as outras habilidades de venda, de negociação, de persuasão, a gente não aprende e pior, é ensinado a odiar. E aí é óbvio por quê. Que quem é que tá dando as cartas na faculdade? Os professores. Em regra, esses professores são justamente as pessoas que não têm grande sucesso na área jurídica. Eu vou tomar pedrada até por causa dessa frase, principalmente se virar um corte. Mas, em regra, é isso que acontece. São poucos os professores que têm sucesso fora da área acadêmica também. Principalmente nas faculdades que correspondem a 90% da formação dos juristas do Brasil. E aí, esses professores, como regra, eles incutem nos alunos uma mentalidade totalmente equivocada do que é ter sucesso no direito. Ter sucesso no direito não é só dominar a parte técnica, conhecer os fundamentos, levar uma mensagem importante, mas é também sair, ir para o mercado e fazer coisas diferentes. Sim. E advogar, empreender, construir um negócio. Os professores, em regra, têm como valor fundamental segurança. E a maioria deles tem medo de fazer diferente do que fazem. E aí isso acaba passando para os próprios alunos.
E o direito é muito tradicional. Então, você vai e faz uma faculdade tradicional e você passa 5 anos ouvindo professores que, na maioria, vão reforçar que você tem que buscar segurança, que você tem que se vestir de tal forma, ter estabilidade. E aí você tem um mar de pessoas se formando em direito. A maioria não passa tem dificuldade de passar na OAB. Os que passam, a maioria não exerce a advocacia e sequer permanece no mundo jurídico. Por quê? Porque não há o desenvolvimento de outras habilidades além da habilidade jurídica. Eu concordo com esse diagnóstico que você fez, mas eu acrescentaria mais 2 coisas aí. Uma delas, né, a atuação da OAB, né? A OAB ainda tem uma mentalidade, na minha opinião, bem atrasada, meio que praticamente nos proíbe, né, de tratar a advocacia como um negócio, como qualquer outro, né? Então você tem todas as normas restritivas e tal. Tá melhorando? Tá melhorando, porque é inevitável, né? Uhum. Mas podia tá bem melhor. E o outro ponto já falei isso também várias vezes, acho que já falei isso aqui em outros episódios do podcast. O cliente dos cursos de direito, das faculdades de direito no Brasil, não é o aluno. O cliente é o burocrata, é o MEC, né? O curso não é feito para o aluno, o curso é feito para o burocrata. Eu digo isso com conhecimento de causa. Eu sou professor universitário há 18 anos, tá? Eu estou há 18 anos dando aula ininterruptamente em faculdade. Em graduação, pós-graduação, lato sensu e mestrado já há alguns anos. E tudo que me pedem, tudo que a faculdade me pede para fazer todo ano, não é demanda do aluno, não é demanda de aluno, é demanda da burocracia, é demanda do MEC. Porque tem que fazer a plataforma não sei o quê, tem que o currículo tal, tem que produzir, escrever tantos artigos, seu programa tem que tratar de questões sobre isso, tal, né? Bem ideologizado, tal. Assim, o cliente das faculdades de direito não é o aluno, é o burocrata do MEC, né? E é por isso que o aluno termina a faculdade e se ele quer, por exemplo, passar num concurso público, ele vai ter que fazer um cursinho. Se ele quer passar bem na OAB, ele vai ter que fazer um cursinho. E se ele quer advogar, ele vai ter que fazer uma pós-graduação específica ou um curso, né, como a FAO, né, da SCS e tal, para conquistar essas habilidades. Assim, ele termina a faculdade e ele ainda não tá nem perto de estar preparado para enfrentar qualquer desafio que ele queira. Né? E aí o que acontece? O cara quer fazer concurso público, ele termina a faculdade, 5 anos fazendo faculdade, ele vai ter que fazer um curso ali de 6 meses a 1 ano, se ele quiser passar num concurso de alto nível, Ministério Público, magistratura e tal. Né? E nesses 6 meses, 1 ano, ele vai aprender muito mais e muito melhor do que ele aprendeu em 5 anos. Por quê? Porque enquanto a faculdade ela é toda feita para atender o burocrata do MEC, o cursinho é uma empresa. É uma empresa que está num mercado livre, sem barreira, sem nada, concorrência forte e que tem que atender a demanda do cliente. Então, ali, o aluno é o verdadeiro cliente. Então, os cursinhos, eles são voltados, são preparados. O mercado editorial hoje, para jurídico, é maravilhoso para concurso. Por quê? Porque o foco é o cliente. Existe um cliente verdadeiro, que é o consumidor final. As faculdades, não. Então, assim, esse é o principal problema. Eu acho que tem um problema da OAB também, que ainda insiste em não tratar a advocacia como ela verdadeiramente é um negócio como qualquer outro, e tem toda a normatização restritiva, e tem o que você apontou muito bem também, que é essa questão da cultura do corpo docente, né? Mas é difícil. A situação de quem se forma hoje é muito difícil, sobretudo porque a gente tem uma massa muito grande, né, de formados todo ano, né? No Brasil tem mais curso jurídico do que o resto do mundo inteiro, né? É uma coisa absurda. Absurdo. A gente tem, em média, 200 mil pessoas se formando todos os anos. E a pergunta é, tem lugar para todo mundo? E eu gosto sempre de substituir essa pergunta por outra. Será que o mercado está realmente saturado, como todo mundo fala? E a minha percepção é que não. O mercado está longe de estar saturado. Por um único motivo. Nós, do direito, resolvemos problemas e dores da sociedade. Todo dia tá nascendo gente nova com dor e problema. Então, assim, problema da sociedade vai ter sempre e aos montes. Enquanto tiver nascendo mais gente
e a gente vai crescendo, a população tem problema social por aí. O que está faltando, na minha opinião, ainda é o tratamento da advocacia como uma carreira extremamente profissional, que é exatamente a fala que você trouxe, André. Então, as pessoas ainda acreditam que o melhor advogado é o que sabe mais direito, e não necessariamente é. Veja, a gente não está aqui falando que você não precisa estudar, não deve estudar, que você não deve dominar a técnica. Isso é obrigação. Isso é o ponto de partida. Você tem que ser um cara bom no que você faz. Você não precisa ser o melhor do Brasil, tecnicamente, mas precisa resolver ser responsável com a entrega do que você promete e vende para o seu cliente como produto ou serviço. Isso é obrigação. Só que, feita essa obrigação, cumprida essa obrigação, você tem que encarar toda a atividade profissionalmente. Então, a partir do momento que você resolve montar seu escritório, como é que você vai fazer a organização desse escritório? Como é que você vai trazer outras pessoas para trabalhar com você quando você estiver crescendo? Ou mesmo antes disso, o primeiro passo, como é que você vai se colocar profissionalmente para advogar? Hoje a internet, ainda bem, ela diminuiu muito a barreira de entrada para qualquer profissão. E no direito isso é ainda mais forte. Então, qualquer pessoa com as estratégias corretas, com o planejamento correto, consegue se posicionar bem na internet, consegue dominar uma especialização, um nicho e se destacar, desde que faça isso profissionalmente. Mas aí, André, Ronan, eu ainda acredito que existe muita dificuldade pro recém-formado, e às vezes o advogado que já está há mais tempo no mercado dá esse primeiro passo por causa da mentalidade. Que não consegue aceitar que ele vai ter que ir para a internet, conversar com as pessoas e que ele vai ter que mostrar a necessidade do serviço de advocacia que ele tem para entregar. Tem um bloqueio sério na cabeça da galera do direito em relação ao processo de venda. As pessoas acham que vender é demoníaco. As pessoas acham que vender é depreciativo. Que quem vende é porque não sabe trabalhar direito. A pessoa associa um processo de venda com aquela atividade do vendedor do calçadão do centro da cidade que quase te pega pelo braço para te colocar dentro da loja. E vender não é isso. Vender é fazer troca. Tenho certeza que o André fala sobre isso quando ele vai falar lá da origem do comércio, dos atos de comércio. Por que a gente vende? O processo de venda existe porque as pessoas precisam trocar necessidades que elas têm. Então, se eu lá antigamente produzia o trigo e alguém produzia a carne, eu trocava o trigo pela carne. As pessoas começaram a se reunir, começaram a formar os mercados, as feiras, elas iam lá para se encontrar e trocavam uma coisa pela outra. De repente, elas perceberam que podia ser mais inteligente, que em vez de eu trocar uma mercadoria por outra, eu podia substituir esse valor por uma moeda, aí surgiu o dinheiro. E aí, daí começou a surgir o processo de compra e venda, que eu não precisava sempre trocar. Eu podia comprar com o dinheiro, mas nunca deixa de ser troca. Por quê? Quando eu trocava um pedaço de carne por um saco de arroz ou de trigo, eu estava trocando o meu esforço e o meu tempo pelo esforço ou o tempo do outro. Então, quando eu compro alguma coisa de alguém, eu estou fazendo o quê? Eu estou comprando o esforço de alguém. Então, quando eu vendo, eu estou vendendo o meu esforço. E é assim que a sociedade se constrói. Então, vender não é demoníaco. Vender não é depreciativo. Vender é da natureza da nossa sociedade. É a troca. É para a gente poder viver melhor e se desenvolver como espécie. Mas não. A maioria das pessoas acredita que vender é a pior coisa que tem, porque a gente ouve isso desde criança, da maioria dos nossos pais, aquela famosa frase: se não der certo em nada, vai virar vendedor. E aí, como é que faz para quebrar isso, né? Demonizam o dinheiro, né? Que é uma das coisas mais maravilhosas que já surgiram na humanidade. Porque justamente foi o meio de troca indireta, né? Foi o que permitiu as trocas indiretas, né? Porque a gente saiu daquele estágio, como você muito bem descreveu, aquele estágio mais rudimentar de troca de uma coisa por outra, para ter um bem que, por ser muito mais valorizado do que outros, em razão de uma série de características, ele passa a ser utilizado como meio de troca indireta. Eu vou aceitar trocar esse meu bem por esse bem geral aqui, ainda que eu não esteja precisando dele. Mas por quê? Porque eu sei que amanhã vai ser mais fácil eu trocar ele por outra coisa que eu quero do que as coisas que eu eventualmente produzo e tal. E aí assim surge o dinheiro, né? O dinheiro, eu explico inclusive isso em aula, no meu livro. O dinheiro, a origem dele é o quê? Eram mercadorias que, por serem muito mais demandadas do que outras, em virtude de uma série de características, né, serem muito divisíveis, testáveis, duráveis, etc.,
passam a ser aceitos como um meio de troca indireto. E você falou isso muito bem. As pessoas demonizam a venda e tal, assim como demonizam o dinheiro, né? Já viu muitas vezes falar assim, o dinheiro é o mal do mundo, né? Quando na verdade é a coisa mais maravilhosa. Bilionários não deveriam existir? Aí já é outra coisa. Aí a gente já entra num outro preconceito, talvez mais estúpido ainda. E é curioso notar, eu ouvi recentemente essa frase, achei brilhante. Todo mundo que fala mal de dinheiro tá quase sempre sem dinheiro. Você nunca vê pessoas que estão com dinheiro falando mal de dinheiro. Porque no fundo, todo mundo gosta de dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro. Só que quando eu não tenho as habilidades para ganhar dinheiro, é mais fácil eu demonizar quem ganha. Ou quem desenvolveu as habilidades para isso. Mas no fundo, todo mundo ganha dinheiro. Todo mundo gosta de ganhar dinheiro e gostaria de ganhar mais dinheiro. É claro. Quando a banana tá muito alta, o macaco fala que ela tá podre, né? Exatamente. Se tá difícil ganhar, vamos falar que não presta. Que pelo menos eu fico num ambiente onde a galera também acha que não presta. Exatamente. Cara, vamos tocar num ponto aqui agora. Então você desenvolveu sua carreira como escritor e professor, mas em determinado momento, não sei como, você vai explicar, você foi parar dentro do curso ênfase como diretor de marketing. E acho que foi a sua grande entrada no marketing foi o ênfase, né? Foi exatamente isso. Eu, durante muitos anos, como eu falei para vocês, eu dividia minha vida entre escrever, coordenar coleções e livros e dar aula em curso preparatório para concurso, em faculdade, e fui coordenador de pós-graduação também. Na real, Ronan, eu sempre fui intraempreendedor no mínimo. Então, em todas as faculdades por onde eu passei, eu sempre era o cara que organizava todos os eventos, todas as semanas jurídicas, todos os projetos de extensão era eu que fazia, curso de pós-graduação eu fazia, curso de preparação para a UAB, eu sempre fiz isso. Então, eu sempre gostei de tomar a iniciativa das coisas. Então, isso eu tenho certeza que foi fundamental para eu depois ter me tornado um homem de negócios, um empresário de educação que eu sou hoje. Mas como é que eu cheguei até lá? Eu costumo brincar que eu aposentei em 2014. Porque a aposentadoria, ela sempre esteve ligada, na minha cabeça pelo menos, ao momento que eu deixaria de fazer uma coisa que eu não gostava. E acho que a maioria das pessoas pensa assim, nossa, o dia que eu me aposentar, eu quero aposentar logo, eu quero deixar de carregar esse fardo que é a minha vida. Em 2014 eu aposentei. Por que eu falo que em 2014 eu aposentei? Porque eu já estava vivendo muito bem dos meus direitos autorais, já tinha um volume muito grande de livros, já tinha feito a geração de uma renda passiva. E aí eu falei, eu preciso parar de correr. Eu preciso parar um pouco, sair desse ciclo da corrida pela corrida, do ganhar dinheiro, do gerar valor. Eu preciso entender quem sou eu no mundo, saca? Aquele ano, famoso ano sabático. Eu tinha acabado de me casar, minha esposa estava grávida. E eu falei pra minha esposa, vamos tirar um ano? Eu quero tirar um ano pra pensar na vida, ver o que a gente vai fazer e tal. Só que eu não dou conta de ficar um ano sem fazer nada. E aí eu fui realizar um sonho que era fazer doutorado em Coimbra. Então prestei lá o processo de seleção, fui para Coimbra para fazer doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal. E fomos para lá. Eu, minha esposa e minha filhinha tinha acabado de nascer, com 3 meses de idade. Eu não conhecia ninguém nem nada. Fui para lá 3 semanas antes, arrumei um apartamento lá pra gente, a gente alugou um apartamento e fomos de mala e cuia para talvez nunca mais voltar de Portugal. Na época, todo mundo falou, bom, agora que você vai, você pode ficar. E eu poderia ficar, porque quando você chega lá com o doutorado, você ganha um visto especial. Chama visto de alto rendimento. Se você ficar 3 ou 4 anos, você pode pedir naturalização portuguesa. Então, já fui sabendo disso. Chegando lá, comecei a assistir as aulas da Universidade de Coimbra e foi absolutamente decepcionante. Meu Jesus, o que eu tô fazendo aqui? Também vou tomar pedrada por causa dessa minha fala. Eu falei, nossa, isso aqui é muito antigo. Isso aqui é muito retrógrado. Isso aqui é muito ultrapassado. Eu não quero passar um ano aqui ouvindo tudo isso e depois passar mais 3, 4, 5 anos escrevendo uma tese que os professores disseram assim pra mim, André, a sua tese vai ter que ter no mínimo 500 laudas, ela vai ter que ter referência em no mínimo 4 línguas e ela vai ter que ser a obra mais completa do mundo sobre o tema que você escolher. É Portugal, isso aí é típico. E aí eu falei, bom, eu não preciso disso, eu não preciso passar por isso, me submeter a isso, mas enfim, tava ali, não tinha tomado decisão do que iria fazer, mas qual que foi a minha sorte? Na minha sala tava o professor João Mendes, que era um professor já famoso de Direito Constitucional em curso preparatório para concurso do Rio de Janeiro, sócio do curso ênfase. E aí a gente se afeiçoou muito rápido, tomando um café, segunda ou terceira aula de Direito Constitucional, com o professor Vital Moreira.
E a gente tomando um café e ele falou, cara, de onde você vem? Eu falei, sou do interior de São Paulo, mas dou aula em curso preparatório. Ele, eu também. Aí ele falou, eu sou professor de constitucional, eu também. Aí ele, vou te adicionar aqui na época, fui no Facebook. Aí ele me adicionou, caramba, a gente tem 2, 3 mil amigos em comum, porque eram alunos que seguiam a ele, seguiam a mim. E aí ele falou, cara, que coisa, eu vim aqui pra Portugal pra sair um pouco do universo de concurso. Eu falei, eu também. Eu falei, a gente se encontrou aqui na sala de aula e agora no café, e ele brincou, um dia a gente ainda vai trabalhar junto. E ficou no ar aquilo. Alguns meses depois, ele me abordou de novo e falou, Paulo, e aquela conversa nossa lá? O que você acha da gente pensar em fazer alguma coisa junto, tal e tal? Aí eu já tava assim, eu e minha esposa já não tava gostando muito de ficar ali, já não achamos que fazia muito sentido ficar em Portugal, porque a gente sempre se relacionou muito bem com família, com amigos e tal. O sonho tava morrendo, resumo, né? Eu falei, vamos conversar. E ele falou, a gente tem vários projetos e tal, e, cara, o que você acha? Faz uma análise de mercado pra gente e vê o que você acha que dá pra gente fazer. Aí eu fiz uma análise de mercado e tal, ele olhou, falou, gostei muito, vou conversar com meus sócios. E aí teve um congresso em Coimbra, que o ministro Fux foi pra lá, e os meninos foram pra lá, os sócios do ênfase foram pra lá, a gente sentou, eu lembro de uma choperia lá de Coimbra, e fechamos que eu iria trabalhar com eles no projeto do ênfase, e voltei pro Brasil, mas fiquei morando em Ribeirão Preto, na minha cidade, o ênfase era sediado no Rio, isso em 2016. E eu já comecei a trabalhar remotamente naquela época, muito antes da pandemia. Eu sempre trabalhei à distância. A gente usava videochamada naquela época, ninguém usava esse troço, mas eu já trabalhava à distância. E ali a gente viveu um movimento muito bacana com o ênfase. Eu entrei no começo para ser coordenador de algumas turmas. Depois eu fui diretor de conteúdo, a gente montou uma operação editorial ali dentro. Depois a gente trouxe um diretor de tecnologia, a gente montou uma operação de tecnologia, a gente criou uma plataforma própria, a gente desenvolveu uma metodologia, a gente abriu o curso para todas as carreiras jurídicas que não tinha na época, só tinha para magistratura federal e algumas carreiras federais. E aí o curso mudou por completo. E aí a gente queria dar mais um passo de crescimento do curso, que era no marketing. A gente fez algumas tentativas no mercado de contratar algumas pessoas, nenhuma deu certo. E aí chegou uma determinada hora, eu falei, galera, eu acho que eu tô pronto para ajudar. Acho que eu consigo assumir o marketing. Eu nunca tinha mexido com marketing. Mas eu percebia que era a peça que faltava para o nosso crescimento. E aí eu resolvi encarar, conversei com os meninos, fizemos alguns testes e tal, e aí eu assumi a diretoria de marketing. E desde 2018, eu confesso para vocês, eu já estava tirando o pé dessa história de ser professor. Eu já tinha meio que diminuído as minhas aulas. Eu ainda palestrava pelo Brasil, mas eu já tinha diminuído porque eu já estava gostando mais de trabalhar com o desenvolvimento de infoprodutos. E eu percebi o que, André e Ronan? Que a gente podia ter o melhor produto do mercado. Se a gente não soubesse chamar a atenção das pessoas do jeito certo e levar as mensagens do jeito certo, não ia adiantar nada. E é só o marketing que é capaz de fazer isso. E a mesma coisa vale para os advogados. Pode ser o melhor do Brasil, do mundo. Se você não dominar as técnicas de chamada de atenção e de levar a sua mensagem para as pessoas certas, você vai ser só mais um na multidão. Com certeza. E foi quanto tempo como diretor de marketing? Fiquei como diretor de marketing 1 ano e 4 meses. E aí depois fizemos um acordo entre os sócios que eu queria ir para outros voos. E aí saí da operação, continuo como sócio. Mas agora estou fazendo outros voos em outras empresas, me associei a outras pessoas, a outros negócios. E hoje voltei a me posicionar recentemente na internet, tem cerca de 1 mês, vai fazer 1 mês na semana que vem. E agora eu assumi de forma muito clara que o meu papel como produtor de conteúdo vai ser ajudar as pessoas que querem desenvolver produtos educacionais, infoprodutos de alto impacto e transformar essa atividade em um negócio digital, em uma empresa de educação, porque isso se alia ao que eu sempre acreditei, que a gente consegue transformar a vida das pessoas por meio da educação. E o que eu venho notando recentemente? Não recentemente, na verdade, eu já venho com essa crítica há algum tempo. O Estado não dá mais conta de tomar conta da educação. O Estado não dá mais conta de entregar uma educação de qualidade para a maioria das pessoas. E essa falta de entrega de qualidade do Estado fez com que
automaticamente houvesse abertura para o mercado não regulado, de infoprodutores, de pessoas muito boas que começaram a fazer os famosos lançamentos digitais, que ganharam muito corpo durante a pandemia, e isso começou a gerar transformações reais nas pessoas. Eu percebi isso, Sim. que um curso de, às vezes, 20 horas fazia o que uma faculdade de 5 anos não fazia com uma pessoa. Sim. Falei, gente, isso aqui é o novo. Aqui tá a novidade, que talvez seja comparado ao que lá em 2010 eu vi quando eu fui lá publicar um livro em Salvador com o Ricardo e a Juspodium. E às vezes as pessoas que estão assistindo a gente aqui no podcast, elas já talvez se acostumaram com essa história, né, do mercado digital, e elas acreditam que isso já é comum. Isso aqui ainda é uma bolha. Quem chegar aqui, fizer um bom trabalho no digital, dominar as ferramentas, as técnicas certas, vai escalar e subir muito rápido. O trem já saiu, mas ele tá devagarzinho. Se você correr, você consegue pular e entrar no vagão lá. Perfeito. Daqui a pouco o trem vai estar numa velocidade tão grande que se você correr e pular para entrar, você vai ser atropelado. Você não vai conseguir entrar nele. Mas ainda dá. O trem já saiu. Mas tá naquela... Sabe quando o trem sai e ainda tá... Você consegue dar aquela corridinha lá e pular e tal. O trem tá saindo lá de Ubá, né? Na estação lá de Ubá, você tá ali no interior correndo lá pra pular e pegar o trem pra vir pra cá. Mas é isso. O que você falou lá do marketing, eu acho que se encaixa naquilo que eu já ouvi dizer, né? O marketing, ele é fundamental, imprescindível para a primeira venda. Perfeito. O conteúdo vai ser imprescindível para a segunda, a terceira, a quarta, né? Ou seja, a sequência, né? Mas assim, você pode ter o melhor conteúdo possível. Se você não conseguir fazer a primeira venda, e o marketing é que vai te garantir isso, né? O futuro, depois, né? As outras, aí, claro, se você tem realmente um bom conteúdo, tal, se você só tem marketing, você vai conseguir fazer... Quando eu falo a primeira, é mais metafórico, né? Que é o início. Você não vai conseguir se manter. Mas é isso. Você tem que aliar o conteúdo ao marketing. O marketing é fundamental para o início. Sem o marketing, você pode ter o melhor produto que for, mas você não vai. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer o início. Não vai. Eu gosto muito de etimologia, né? Da origem das palavras. E aí, se a gente pegar marketing é o mercado em movimento. Fazer marketing é você direcionar o mercado para um lugar que você quer. Então vamos pegar de novo o exemplo lá de antigamente que as pessoas se reuniam nas feiras livres para fazer troca. Imagina que você tivesse ali uma banquinha com um sujeito que tinha ali o arroz para trocar e o outro tinha o trigo. E aí, num determinado dia, chegou um outro sujeito com arroz também. Então você passou a ter ali uma concorrência. 2 sujeitos querendo trocar arroz. Quem que vai ganhar? Provavelmente vai ganhar aquele que já estava ali há mais tempo. Que as pessoas já estão acostumadas a dirigir a atenção quando chegam na feira e vão comprar com a mesma pessoa. Para você que chegou com o seu saquinho de arroz de novo, você vai precisar de uma estratégia de marketing. Você vai precisar movimentar esse mercado. Você vai precisar mudar o ativo mais importante dessa história, que é onde está a atenção das pessoas. Você vai ter que fazer uma pessoa que chega toda vez naquela feira livre e olha para o mesmo sujeito que vende arroz a olhar para você. E aí entra o marketing. O marketing é um instrumento de movimentação do mercado que desvia a atenção da pessoa. Como é que esse sujeito que chega novo pode chamar atenção? O meu arroz é mais barato. O meu arroz é mais soltinho. O meu arroz tem uma história. Lá de onde eu planto. Você precisa chamar atenção de alguma maneira. Ele pode botar um tambor lá na frente, colocar uma música para animar as pessoas e chamar atenção. E quando a gente vai para o mercado digital, é exatamente isso. Já tem alguém que chama atenção para determinada solução. E eu preciso chegar lá e chamar atenção de um jeito melhor. Eu preciso movimentar o mercado para a pessoa que sempre olhou para a solução, olhar para a minha solução, olhar para mim. Então, outro dia, o nosso amigo Eric Navarro, que é parte dos negócios que a gente tem em conjunto, falou o seguinte, respondendo uma caixinha de pergunta. Ele falou assim, não adianta nada você aparecer na internet de forma aleatória. Porque perguntaram assim pra ele, eu tenho vergonha de aparecer na internet. Ele falou assim,
Você não tem que ter vergonha. E você tem que prestar atenção no seguinte: você não pode aparecer de forma aleatória, porque isso não vale nada. Você só vai gastar a sua energia. Porque é a mesma coisa do sujeito que chegou lá, do lado do cara que vende arroz, e botar o saco de arroz lá e ficar esperando pra ver se alguém vai comprar o arroz dele. Pode ser que ele faça uma venda ou outra algum dia, mas provavelmente ele vai se desgastar com aquilo e vai embora. E é o que a gente tem visto, às vezes, muita gente fazer. Querendo entrar no jogo do marketing, querendo entrar no jogo da atenção, da disputa de atenção, mas não conseguindo porque não usa nenhuma estratégia correta. E aí é perda de tempo. E aí eu brinco que é marketing de esperança. É você ter esperança que o mercado vai mudar e que a atenção das pessoas vai estar voltada para você. E não vai estar. Principalmente agora, que a atenção das pessoas está cada vez mais disputada, né? Então, antigamente, fazer marketing, chamar a atenção das pessoas de um jeito profissional era exclusividade das grandes empresas. Então, você estava ali assistindo a novela, sentado no sofá da sua casa, que era a história de 80%, 90% das pessoas no Brasil nas décadas de 80 e 90, e aparecia lá 3, 5 minutos de propaganda, de comercial, ou o nome que eu adoro, de reclame. Reclame que as pessoas reclamavam por atenção, né? E a gente até tolerava aquele negócio, porque não tinha muita opção. Hoje, as pessoas não toleram tanto essa interrupção, que tecnicamente é um marketing de interrupção. As pessoas não toleram isso mais. Elas assistem televisão com o celular na mão, porque elas não querem se submeter àquele comercial. E tem gente que começa a fazer marketing na internet e usa a mesma lógica do reclame da década de 80. Coloca umas coisas horrorosas lá, patrocinadas, que violentam a atenção das pessoas. As pessoas se sentem roubadas. Não é possível que o cara apareceu aqui na minha tela. As pessoas não querem mais esse tipo de marketing. Elas querem um marketing que interesse a elas. Elas querem uma chamada de atenção que seja interessante. Tanto é que as pessoas pagam no YouTube a versão premium para não ter propaganda. Aham. Então, e como é que a gente trabalha isso? Chamando a atenção do jeito certo, trazendo conteúdo interessante. E você falou sobre a importância de ter estratégia. Então, me responde. Onde que um advogado, um estudante de direito hoje consegue aprender estratégia para vir para a internet? A gente vai ser parcial agora, né, Ronan? Muito. O melhor lugar é na SCS, na formação de advocacia lucrativa. Esse curso, pessoal, sem falsa modéstia, porque todos dessa mesa que participaram, ele é e será por muito tempo, talvez por toda a eternidade, a melhor formação para aquela pessoa que deseja ganhar dinheiro com a advocacia. Porque nós não temos vergonha de falar isso. Você também não tem que ter. Então, você quer ganhar dinheiro, é isso que você quer. Claro. Você quer ter a grana, você quer primeiro satisfazer as necessidades básicas suas, da sua família, e depois você quer os seus luxos, os seus desejos, você quer bancar as coisas que você gosta de fazer. Perfeito. Então, pronto, você quer isso, você vai ter lá. Se você é travado, você vai ter uma série de aulas sobre mentalidade que vão te ensinar, instalar os drives mentais corretos, que é para você se movimentar do jeito certo. E aí você vai aprender o básico, desde o princípio, que é fazendo o seu posicionamento. Posicionamento é algo muito negligenciado pela maioria das pessoas que quer ter uma estratégia correta. E na formação de advocacia lucrativa, tem uma aula específica sobre posicionamento. O posicionamento é a posição que você ocupa, o lugar que você ocupa na cabeça das pessoas. Se eu falar aqui agora, pro Ronan, pro André, para você que tá ouvindo a gente, tá assistindo a gente, um refrigerante preto gasoso, vai pensar no quê? Eu sei no que você pensou. Você vai pensar na Coca-Cola. Por quê? A Coca-Cola tá posicionada já na sua mente. E você tem que ser a Coca-Cola do seu cliente no nicho que você atua. E é mais fácil você ter um posicionamento óbvio, claro, quanto mais nichado e especializado você for. E eu sei que quem tá começando tem essa dor e fala assim: Paulo, mas isso aí é muito bonito pra vocês, que já estão aí sentados, bem vestidos, tendo sucesso. Mas e eu que tô começando? Eu preciso atender de tudo. E eu digo o seguinte: você pode até atender de tudo, mas nos bastidores. Você vai se posicionar na internet, você fala claramente quem é você. Qual é a sua especialidade? E eu costumo sempre também fazer uma provocação, André, que é a seguinte: se você tivesse dinheiro infinito, e você tivesse um filho com um problema neurológico, você iria procurar um clínico geral ou o melhor neurologista ou neurocirurgião do Brasil? Você ia procurar o melhor neurocirurgião do Brasil. E os melhores e mais bem posicionados e pagos advogados do Brasil são especialistas. Não tem nenhum advogado generalista rico, a não ser que ele seja o dono do escritório.
né? Eu acho que é o que todo mundo quer e é possível. Inclusive, esse salto também está presente nos ensinamentos na FAO, né? Você primeiro se posiciona, ganha o dinheiro, tem as ferramentas práticas, depois você quer trazer um sócio, um associado, você quer contratar pessoas, quer fazer gestão, quer ampliar, quer fazer o seu escritório um grande negócio, as ferramentas estão ali. Perfeito. Eu sou muito seguido por boa parte da minha audiência, né? São estudantes ou jovens advogados. E eu falo pra eles, cara, o jovem advogado hoje, a pessoa que tá se formando em direito hoje, se ela não vier de uma família muito bem estruturada já dentro do direito, que vai dar pra ela ali um impulso, se ela não tá na internet, não sabe usar a internet da forma certa, ela tá fudida. Tá fudida, não tem caminho. Se você hoje não sabe vender, não sabe se posicionar na internet, não tem capacidade de prospecção de cliente, você vai trabalhar para outras pessoas em outros escritórios 10, 12 horas por dia para ganhar 2, 3 mil reais por mês e vai ter uma vida extremamente infeliz. Então, assim, cara, não tem outra opção. Não tem como hoje você pensar em começar a sua carreira sem usar a internet. Não tem como. E a gente até sabe que tem gente que tá empregado, mas que quer fazer a transição. Dá pra fazer, gente. Dá pra você continuar, às vezes, no escritório que você tá e você quer empreender. Você pode começar com a internet, começar se posicionando, colocar o pezinho na água. Você tem que sentir o desconforto. Vai, coloca o pé na água, começa a aprender, publica seus conteúdos e tal. Mas não faz de forma aleatória, porque você vai gastar energia e você logo vai parar. Logo vai desistir e vai colocar a culpa no mundo ainda. Mas eu tentei, mas tem todo jeito errado. Então começa com estratégia, começa do jeito certo, ouvindo as pessoas que já alcançaram o que você alcançou, porque isso também é uma grande mudança de perspectiva em termos de ensino e educação. A gente na faculdade, com raras exceções, como por exemplo o professor André, que é professor de faculdade há muitos anos, mas é um jurista de sucesso, muitas vezes na faculdade a gente ouve e toma como verdades ensinamentos de pessoas que não fizeram e não alcançaram o sucesso que a gente almeja. E essas pessoas vêm e colocam verdades pra gente. E aí eu te pergunto, de quem que você quer ouvir como ter um escritório de advocacia lucrativo? De quem estudou sobre isso ou de quem fez isso? Então, todos esses novos projetos que estão tendo sucesso nesse mercado de educação não regulada, como é o caso da formação de advocacia lucrativa da SCS, são ancorados nessa premissa. Quem ensina é quem já fez. Quem está sentado ou que já sentou na cadeira que você quer estar. E por isso sabe o que dá certo, o que dá errado. Eu não tô desmerecendo as pessoas que são estudiosas e teóricas, não. Mas, se você vai entrar num curso de prática, que te promete resultado prático, objetivo, de construção de negócio, você tem que ir para perto de quem já fez. Perfeito. E, além disso tudo, né, a gente tava até comentando sobre isso nos bastidores, antes de começar a gravação, esse mercado novo trouxe muitas possibilidades profissionais, né, em termos de carreira. Sim. Então, o André até comentou nisso, né? Antes você tinha a opção de concurso público ou advocacia. Então, hoje estão surgindo várias outras novas profissões, né? A gente já chegou a comentar aqui no podcast com o Sérgio e com o Guilherme. Então, hoje, por exemplo, a figura do advogado gestor, extremamente requisitada dentro dos escritórios. Os escritórios grandes que estão crescendo não conseguem contratar um advogado que entende, conhece o mercado jurídico e que também sabe fazer gestão. A questão do advogado comercial também, que é o cara responsável por atender, fazer o primeiro contato com as pessoas, trazer cliente para o escritório. Tem também, sei lá, o controle jurídico, que é o cara que controla ali, questão de prazo, tudo dentro do escritório. Então tem tanta coisa. Cara, você chegou a falar, né, o redator jurídico, a gente não acha redator, não consegue achar redator. Copywriter jurídico, não consegue achar. O legal design hoje também, até o pessoal tá usando, então você precisa às vezes ter alguém que é bom de design, programação, essas coisas. A gente está tendo um desenvolvimento muito grande de low-techs, né? São as startups que oferecem serviços jurídicos, né? Que trazem aí um modelo de negócio inovador e escalável aplicado à prestação de serviços jurídicos. Então, existe um universo muito vasto aí de atuação, né? Aqueles que ainda estão presos, aquela coisa de ou eu vou advogar, ou eu vou fazer concurso público, ou eu vou advogar, ou vou fazer concurso público, tá bem atrasado aí, né? Tá bem... Tá bem antiquado mesmo, mas é compreensível, tá, né? Em outro século. Porque é o que, de novo, eu tô batendo na mesma tecla, porque é o que esse aluno ouve 5 anos da faculdade da maioria dos professores. Então, ele não tem referência. Agora, essa desculpa tá acabando, porque hoje
um pouquinho de curiosidade na internet, você já acessa, né, outros tipos de informação. Agora, o que eu acredito que é o grande diferencial de você, às vezes, ir para um curso específico, uma formação, é você pegar o conhecimento já previamente organizado, sistematizado e confiável. Porque também tem muita porcaria por aí. Tem. E aí tem o avesso da moeda. Gente que é muito persuasivo, sabe vender e entrega porcaria. Então, quando você consegue aliar as duas coisas, né? Você chegar num curso, chegar numa proposta que foi bem apresentada e o conteúdo traz muito valor, aí você consegue fazer uma transformação grande. Você consegue pensar em ser... Eu conheço já pessoas que são advogados cuja única função é fazer a venda para o escritório. Ele não atua tecnicamente mais, mas ele faz a venda. Ele frequenta os lugares certos, ele publica conteúdo, ele traz as vendas para o escritório e alguém vai fazer a parte técnica. E isso vai ser cada vez mais importante, principalmente para quem quer ter uma advocacia de alto nível. Então, quem que a gente vê se queixando, por exemplo, de tecnologia? Então, o André falou das low-techs. Tem muita gente se queixando, nossa, mas hoje tem lá a inteligência artificial, tem o software, e a petição sai pronta e tal, e aí quando eu vou lá trabalhar no escritório, eu sou mais um cara que bota lá a petição no software, a petição sai pronta, e aí eu faço a seguinte provocação: se você é a pessoa que está trabalhando pro software, essa é a carreira que você escolheu. Isso. Você não tem nenhum diferencial para além do software. Então é óbvio que as ações de massa, ações repetitivas, e até as nem tão de massa repetitivas, vão ser, em 90% dos casos, resolvidas por inteligência artificial, pelos algoritmos complexos de inteligência artificial. Agora, a advocacia de alto nível, que sempre existiu e sempre vai existir, nunca nenhum algoritmo vai substituir. É a advocacia que exige as soft skills e as habilidades de comunicação entre pessoas. As habilidades humanas, as habilidades de negociação. E isso sempre vai existir. Sempre tem alguém que programa a máquina. Sim. Então você tem que ser a pessoa que programa a máquina. Você tem que ser o cara que desenvolve a tese e não que sabe beabá. Está acabando. Os vestibulares já mudaram. Antigamente a gente ia fazer um vestibular da FUVEST, um vestibular da UNB. Você tinha que decorar as fórmulas. Hoje o jeito que o conhecimento é cobrado já é diferente. Hoje você tem que saber mais como e por que as coisas funcionam do que o que é. E tem gente que se forma ainda em direito e acha que a vida na advocacia é saber o que é o conceito tal, o que é o contrato tal. Não, amigos, tem que entender por que é o contrato tal, como é que é o conceito tal, para você poder ter soluções criativas para resolver o problema do cliente que te procura. Perfeito. Irretocável. Paulo, em mais uma dessas suas várias transições, você acabou furando agora, por último, a bolha do direito e se posicionou também novamente, né? Acho que é a segunda vez que você faz isso. Se posicionou num nicho onde não tinha muita gente, ou talvez, acho que ninguém relevante, assim, aquele top 1 player. Então, como você se define hoje profissionalmente? O que você faz atualmente? Hoje eu sou um estrategista de produtos e negócios educacionais. Como é que é o mercado de infoprodutos hoje? Primeiro, o que é um infoproduto? O infoproduto é um produto de informação. De novo, eu vou sempre na origem da palavra, que é o melhor jeito de explicar as coisas. E o mercado, ele se dinamizou muito em torno dos infoprodutos, porque os infoprodutos são muito lucrativos. Por que os infoprodutos são lucrativos? Porque é barato produzir conhecimento e empacotar conhecimento. Então, eu montar um curso é barato. E é fácil de escalar também. É fácil de escalar. O risco é baixo, porque eu não preciso ter estoque de infoproduto. Eu gravo uma vez e eu vendo. Então, esse mercado ele cresceu muito. Por quê? Porque a barreira de entrada é muito baixa. E teve um movimento muito grande no Brasil em torno do tal da fórmula do lançamento. Né? As pessoas aprenderam a fazer lançamentos digitais, que, de forma muito simples, é uma técnica de marketing e de vendas que faz com que a escola ou o profissional, o professor que tem um conhecimento e quer vender um infoproduto, se posicione na internet, produza um conteúdo, chame a atenção das pessoas, convide as pessoas para participarem de um evento gratuito, as pessoas vão até esse evento e esse professor entrega mais um conteúdo com várias técnicas persuasivas, de gatilhos mentais,
E ao final dessa sequência de aulas gratuitas, ele traz uma oferta por tempo limitado. Ele abre um carrinho, Faz o famoso pitch. faz o famoso pitch de venda e ele gera a escassez e a urgência. E fala para as pessoas, isso aqui só vai funcionar por 7 dias. Depois, se você quiser comprar, você não vai poder porque eu vou fechar o carrinho. Então, é uma técnica de marketing e vendas que deu muito certo e na pandemia explodiu. Então, muita gente foi para o digital aplicar essa técnica. Só que o que começou a acontecer, especialmente depois da pandemia? Muita gente foi para lá, e o que aconteceu com o oceano que era azul? Virou um oceano vermelho, um oceano sangrento. Muita gente disputando o mesmo espaço. Então não tá mais tão fácil chamar a atenção das pessoas. Não tá mais tão fácil levar as pessoas para assistirem um evento. Não tá mais tão fácil vender algo e entregar um produto mequetrefe e ainda assim conseguir ir vendendo e ganhando dinheiro. E aí, o que está acontecendo com esse mercado de infoprodutos? Esse mercado está se profissionalizando. Então, as pessoas que vão conseguir continuar ganhando dinheiro nesse mercado são as pessoas que entenderem que não dá para parar na venda. As pessoas precisam vender e precisam cuidar dos alunos e dos clientes no pós-venda. Isso implica necessariamente você ter um produto de alto impacto. Um produto muito bem construído. E não é um produto qualquer. É um infoproduto. E mais do que um infoproduto, é um produto que exige que as pessoas aprendam. Então é um produto de aprendizagem. Fazer as pessoas aprenderem não é fácil. Não é você empilhar uma série de conteúdos, de aulas, jogar lá e fazer as pessoas assistirem aquilo. Por quê? Se você fizer isso, pode ser que algumas pessoas até cheguem ao final do seu curso e tenham um resultado, mas a maioria esmagadora não vai ter. Verdade. Então você precisa estruturar o curso de modo que as pessoas aprendam. Você precisa colocar técnicas de revisão, ferramentas práticas de aplicação, estruturar as aulas de um jeito que as pessoas se sintam motivadas, criam o hábito de assistir o seu curso. Tudo isso precisa ser feito nesse mercado. E eu falei, bom, eu já tenho um histórico com isso que começa lá de quando eu publicava meus livros e publico até hoje, desenhava modelos de livros de sucesso, a trajetória toda vivida no ênfase com os infoprodutos. Eu vou então fazer o que nesse mercado? Eu vou ajudar as pessoas nesse processo de profissionalização, que é o processo de aprimoramento dos produtos de aprendizagem, dos infoprodutos e a profissionalização do negócio em um outro nível também. É fazer esse cara que faz lançamento digital entender que mais do que uma relação de venda, ele tem um negócio educacional, ele tem uma empresa de educação. Então ele precisa entender de venda, mas ele precisa entender de produto, ele precisa entender de gestão, ele precisa entender de gente, ele precisa entender de liderança, ele precisa entender de processo, ele precisa entender da parte administrativa, ele precisa entender de tributação, ele precisa entender das inúmeras alavancas que vão fazer ele construir um negócio lucrativo por muito tempo. Porque essa farra dos lançamentos está acabando. Daqui a pouquíssimo tempo não vai funcionar mais. Porque já vai ter muita gente tentando fazer a mesma coisa. O mercado vai saturar. E é bom explicar, né? Não vai funcionar mais por uma questão matemática, né? Então, para quem não sabe como funciona, o Paulo explicou como é a metodologia, mas tudo isso é muito baseado em tráfego pago. E o tráfego pago ele funciona por leilão. Inclusive para advocacia também, né? Uhum. Quem tá começando a anunciar hoje tá saindo na frente. Daqui 2, 3 anos, o advogado já não vai conseguir mais usar Google Ads igual a gente usa hoje. Uhum. Então, o tráfego pago funciona como leilão. Quanto mais gente tem num leilão, quanto mais ofertas tem, mais o preço do leilão sobe. Então é isso. Antes, a gente chama de lead, né? Que é o contato que se inscreve ali no seu lançamento. A gente chegou a captar por 30 centavos no primeiro lançamento do André. Hoje, quando a gente consegue um lead a R$5, a gente comemora porque tá barato. Então daqui a pouco vai ser 10, vai ser o barato, 15 vai ser o barato, e vai chegar um momento em que o que entra ali, o custo do lead, não paga a conta no final das contas. Então aí o modelo vai ruir, né? Vai parar de funcionar e já estão nascendo várias outras estratégias hoje, né? Lançamento nunca vai parar de funcionar para quem for muito bom. Porque vai ser só mais uma técnica de venda, além da venda todo dia, toda hora, que é chamada de venda no perpétuo. Quem que vai continuar no mercado? Aí eu volto lá pro fundamento. Quem souber chamar a atenção das pessoas do jeito certo. Porque no fim do dia eu chamo a atenção de 2 jeitos. Ou orgânica e naturalmente, porque eu tenho muita autoridade, eu produzo um conteúdo de muita qualidade. Ou eu pago, eu forço pra chamar a atenção e meter um anúncio na cara da pessoa. Só que esse anúncio aqui, ele vai ficar cada vez mais caro.
Então, para eu conseguir mostrar o anúncio para muita gente de forma barata, esse anúncio tem que ser bom demais. Esse conteúdo tem que ser muito bom para a pessoa topar assistir e visitar o meu site, visitar meu perfil, me seguir, consumir meu conteúdo de stories, meu conteúdo de feed e eu gerar um relacionamento para que eu consiga fazer uma venda, para que eu consiga gerar um negócio em torno desse movimento que eu faço na internet. Perfeito, perfeito. E eu vi você fazendo uma sequência de story ontem, falando sobre essa questão de você, só porque você vende, você não é obrigado a entregar tudo. E talvez até estratégico. E acho que esse é um movimento que os cursinhos foram ali os precursores, né, lá no início. Porque o cursinho, ele desenvolveu uma marca e contratava vários professores para ministrar essas aulas. E hoje as pessoas, né, o Ronan, o André, o Paulo, também estão se desenvolvendo como marcas, mas no backstage depois acaba que você tem essa opção de contratar outra pessoa para te ajudar a entregar, né? Como é que funciona isso? É muito legal esse ponto, Ronan, que você está trazendo, porque ele toca num outro fundamento muito importante de marketing, que é a construção de marca. O que é uma marca? Para que serve uma marca? Qual que é a relevância estratégica de uma marca? A gente falou de novo lá da questão envolvendo as trocas que tinham antigamente, que as pessoas se reuniam para trocar arroz por trigo, por café, por açúcar. Como é que as pessoas trocavam as mercadorias? O que era a liga, né, dessa troca? Confiança. Então, eu confio que o arroz que o André me vende, que o trigo que o Ronan me vende é muito bom e é de muita qualidade. Então, eu compro o arroz do André, o trigo do Ronan. Só que o André é um e o Ronan é um. E aí, o André é um grande produtor de arroz, o Ronan é um grande produtor de trigo, e eles resolvem que eles querem montar barracas em outras feiras, em outros comércios. Só que eles não podem se multiplicar e estar em todos os comércios. Então, o André fala assim, bom, eu vou começar a colocar aqui na frente dos meus sacos de arroz uma marca que é o Arroz de Ouro. O Arroz de Ouro do André. E ele continua várias semanas mostrando o Arroz de Ouro do André. Daqui a pouco ele tira o do André. Então é o arroz de ouro, e as pessoas começam a associar o arroz de ouro àquela confiança que era do André. Ela transfere a confiança que ela tinha na pessoa para a marca. E a marca passa a ser detentora da confiança. E aí o que eu ganho aqui? Eu ganho flexibilidade estratégica. Eu transfiro essa confiança para qualquer lugar que eu vá. É o princípio das franquias. Uhum. A franquia faz isso. Qualquer lugar que eu instalar a minha marca, eu tenho a minha confiança instalada junto. E hoje o mercado também está passando por esse movimento. Então, a gente viu, principalmente durante a pandemia, grandes nomes de pessoas físicas, influenciadores vendendo muito. E tornando o nome deles muito forte, criando negócios. Só que muitos deles pirando. Eu não aguento mais aparecer, eu não aguento mais gravar anúncio, eu não aguento mais entregar curso, eu não aguento mais entregar produto. Como é que eu faço? Você precisa criar uma marca forte, transferir a confiança que existe na tua pessoa para a marca e colocar outras pessoas tão boas quanto você na entrega de conteúdo para fazer as entregas dos seus infoprodutos. Essa é a lógica. Esse é um outro ponto de amadurecimento do mercado. Criar a marca, construir uma história em torno da marca, que aí desborda em outra questão fundamental, que é o conceito de branding e de construção de elementos de marca. Perfeito. Cara, e tem outra coisa, né? Quando você tem uma marca muito forte, qualquer coisa que você vender, as pessoas vão comprar. Exato. Aqui na mesa, todos os três estão com iPhone. Você tá com o Apple Watch, eu tô com o MacBook. Você também tem um MacBook. Aqui. O André ainda não tem um MacBook, mas tem Apple Watch também, tem AirPods também. Então, assim, cara, qualquer coisa que a Apple vender hoje é bem provável que a gente aqui vai comprar. Exato. Se a Apple cismar de fazer um carro agora, vamos fazer um modelo pra concorrer com o Tesla. Tá fazendo. A gente vai comprar. Se tiver dinheiro, óbvio, se tiver dentro do A gente vai comprar. Se tiver dentro da capacidade. E a Tesla dizem que tá fazendo um telefone, né? Então, se ela fizer um carro, a Tesla vai fazer telefone também, vai ser uma competição interessante. Aí. Cara. Vai. Por quê? Porque houve uma construção de marca que começou na confiança e aí ela desbordou para outros elementos. Mais do que a confiança, ela transpira o desejo das pessoas de pertencerem àquele grupo que gira em torno da marca. Então, eu quero ser um consumidor de Apple porque eu quero ser parecido com o André. Eu quero ser parecido com o Ronan. E todas as pessoas que numa reunião abrem um MacBook, colocam um celular da Apple na mesa. Então, agora, vou datar o episódio, né? A gente tá vivendo o lançamento do iPhone 14. E aí a Samsung fez uma propaganda, um reclame, para
pra cutucar a Apple. Falou assim, a Apple lançou aí um iPhone novo pra falar que, pô, é tecnológico, mas olha aqui, o último celular, smartphone da Samsung, a tela dobra. Eu vi. E aí se eu perguntar pro André, pro Ronan, você tá preocupado que o iPhone 14 não dobra a tela? Eu não tô nem aí, eu nem sei, eu não dou valor pra isso. Porque eu nem penso, é no brain. Eu não penso em comprar outro celular nunca mais. A não ser que caia muita qualidade, eles cometam alguma falha bizarra do ponto de vista ético. É muito pouco provável. Ou que chegue um smartphone com algo muito disruptivo. Muito disruptivo, sabe? Muito disruptivo. Mas Muito. aí que tá. Se chegar um smartphone muito disruptivo, ainda não é suficiente, porque hoje a Apple construiu o ecossistema. Então, o meu Mac tá ligado no meu celular, que tá ligado no meu AirPod, que tá ligado no meu fone de ouvido, que tá ligado em tudo que eu tenho da Apple. Exato. Aí, se eu tiro o celular, eu corto uma engrenagem do meu ecossistema e o resto deixa de ser útil, né? Então, se eu começar a usar hoje um Samsung, o meu Mac, ele perde algumas funções que são extremamente importantes. Então, é muito difícil você conseguir disruptar uma marca dessa hoje. Exato. São vários elementos de proteção de marca e isso também toca no ponto da escada de produtos. Então, quando você constrói uma marca forte, você pode construir uma escada que vai satisfazer vários desejos ou resolver vários problemas do seu cliente. E isso faz parte do processo de amadurecimento do mercado, por quê? Porque quando você vai desenvolver essa escada, esses vários produtos que você vai fornecer para o seu cliente, você pode fazer isso de um jeito muito estratégico e inteligente, que é acompanhando a jornada de consciência do seu cliente. Porque o seu cliente, quando ele vai acessar um produto de aprendizagem, ele aprende uma coisa e ele sobe de nível. Ele sempre tem alguma coisa a aprender ou um outro desejo a ser satisfeito ou um outro problema a ser resolvido. Se você estrategicamente percebe qual vai ser o próximo desejo ou o próximo problema que você consegue resolver daquela pessoa que já é seu aluno ou seu cliente, é só você construir o produto que automaticamente ele vai para lá. Você não tem que voltar para o mercado para criar um anúncio, para capturar a atenção de uma outra pessoa para vender o próximo produto. Vai vender para aquela pessoa que já está ali na tua experiência. E isso volta na questão anterior. Só vai acontecer se você fizer uma entrega de produto fora da curva, sensacional, prestar um atendimento fora da curva e no fim do dia resolver o problema ou satisfazer o desejo do cliente. Isso você sempre vai ter que fazer. E você falou sobre essa questão de escada de produtos, né? A gente está desenvolvendo isso para SES também, então você é nosso parceiro nisso. Hoje a gente tem a FAO, que é o quê? É o ponto inicial. A FAO não serve para o cara que já está faturando 30, 50 mil, mas o nosso aluno da FAO que vai entrar vai começar a faturar, ou esse cara que já está faturando 30, 50 mil, daqui a pouco a gente já vai estar abrindo uma outra mentoria para ele, com outro nível de profundidade, com outro nível de entrega. Então, e isso eu aprendi da pior forma, né? Acho que a grande frustração de uma pessoa como professor é você não conseguir gerar a transformação do seu aluno, né? E eu percebi rápido, graças a Deus, que quando você aprofunda demais com uma pessoa que não está preparada, você torna a informação inútil. Então, é saber criar para cada fase da vida da pessoa, da carreira daquela pessoa mesmo, né? Exato. Vou dar outro exemplo. Existe a EFI, de Direito Empresarial. O André é um dos sócios. Existe ali uma escada de consciência na EFI. Então, existem outros produtos de alto nível, de alto ticket, que certamente os alunos da EFI querem consumir. Se o André virasse para mim e falasse, Paulo, acho que agora eu vou montar um produto de direito do trabalho ou direito penal para vender para os alunos da EFI. O que você acha? Tá dentro do direito, né? Óbvio que o André não ia me fazer essa pergunta. Mas se ele fizesse, eu ia falar, pô, André, acho que não, porque você vai começar do zero, você vai ter que achar um cliente que queira. Lógico que você pode resolver uma dor lateral de algum dos seus alunos, de parte dos seus alunos que queira, mas nunca vai ser o que vai fazer a diferença. E é um dos erros clássicos da maioria das pessoas. Então tem muita gente que às vezes constrói um posicionamento na advocacia na área criminal, e aí às vezes o cara tem vários passos para dar ali dentro do criminal, na esteira de serviços dentro da advocacia criminal, que ele pode vender para atender mensalmente vários clientes, ele pode vender produtos diferenciados de sustentação oral, ele pode vender uma parceria de um empresarial criminal junto. E aí ele começa a pensar em montar a área civil, a área trabalhista, em abrir o escritório. E às vezes é uma péssima estratégia. Então, a lógica do marketing digital e da escada de produtos, ela serve para qualquer tipo de estratégia que você tenha, mesmo dentro da advocacia. Porque é muito mais fácil você vender outros produtos às pessoas que já têm uma escada de consciência, que já estão tendo os problemas delas resolvidos dentro da tua experiência, no seu escritório, do que você começar um outro jogo do zero. Perfeito. Caminhando pro final aí. Quer fazer alguma pergunta ainda?
Não, estou satisfeito, como diz no nosso meio jurídico e Satisfeito, acadêmico, excelência. principalmente. Sem mais perguntas, excelência. Acho que foi muito conteúdo útil aqui, importante, principalmente de marketing, né? Acho que é algo para o qual os advogados precisam se voltar, né? Não dá mais para ignorar o marketing que você falou lá no início, que eu tenho batido na tecla há um tempo. São habilidades fundamentais para o profissional do direito, especialmente aquele que quer seguir na advocacia e que, infelizmente, ele não obtém na formação tradicional, né? Ou seja, nos bancos das faculdades. Vendas, marketing, empreendedorismo, gestão, negociação, né? E aí ele vai ter que buscar em outro lugar. Né? Ou ele vai fazer os cursos específicos, por exemplo, curso de negociação do nosso amigo Eric, né, tal, ou ele vai procurar ou também vai procurar uma formação mais completa, como é o caso da FAO, né? E Paulo tá de parabéns aí por ter dado mais essa pivotada na carreira, né? E agora ser um desenvolvedor e um estrategista de produtos educacionais. Acho que vem muita coisa boa por aí. Eu tô pronto para consumi-las. Valeu. Quer deixar uma mensagem final aí pros nossos ouvintes? A câmera é aquela ali do canto. Aí, ó. Quero deixar uma mensagem. Quero deixar uma mensagem para todo mundo da área jurídica, para quem tá na faculdade, para quem é recém-formado, para quem já tá advogando há algum tempo, mas não tá nem perto de alcançar o sucesso que sempre sonhou. Se desapega de todas essas crenças que você tem na tua cabeça, que foram implantadas ao longo de toda a tua infância, pela sua família, pelos seus amigos, nos ciclos que você pertenceu, pela maioria dos professores da faculdade. Você não precisa ter a vida que você está fadado a ter, se formando em direito. Você não precisa pensar só no concurso público, ou ter uma advocacia mediana, ou de ter uma melhoria pequena na remuneração que o seu chefe no escritório te paga, que o dono do escritório te paga. Você pode dar o próximo passo. Para isso, você precisa mudar a tua mentalidade. Você precisa acreditar que é possível empreender, construir, ganhar dinheiro e não ter vergonha disso, vender e não ter vergonha disso. E, acima de tudo, perceber que tudo o que se faz na advocacia é sobre pessoas. Você vai ser um ótimo vendedor se você prestar atenção e conhecer pessoas. Você vai ser um ótimo gestor se você prestar atenção e conhecer pessoas. Você vai ser um ótimo advogado se você prestar atenção e conhecer pessoas. Se você for uma pessoa atenta a pessoas, nunca nenhum algoritmo vai te substituir, nunca nenhum software vai tomar o seu lugar. Você tem que sair dessa cadeira de reprodutor do sistema, de técnicas e estratégias desenhadas por outros, e sentar na cadeira dos protagonistas, das pessoas que constroem as teses, têm pensamento criativo, que constroem os negócios e que verdadeiramente transformam a vida das pessoas e geram benefício para a sociedade. Você só vai ser rico, você só vai alcançar sucesso profissional se você mudar primeiro a tua cabeça, os drives mentais e a sua forma de encarar o mundo. Então, não tenha vergonha disso e busque referência com as pessoas que alcançaram o lugar que você quer alcançar. Tava até gravando aqui, ó, pra sair no Instagram. Então é isso, Paulo. Muito obrigado. A gente vai continuar os trabalhos. A gente tem muito trabalho aqui hoje ainda, mas a gente se despede nesse momento da nossa audiência. Um abraço, pessoal. Quem ficou até o momento, compartilha aí com os colegas advogados. Mandem no grupo do AB. Só pede pra ignorar a parte que o André falou mal da AB lá. Mas pode mandar no grupo do AB. E até o próximo episódio. Obrigado, valeu.